Olá pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Misaka, sou professor universitário e professor de pós-graduação no curso de Direito e juiz de Direito no TJ do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo, nossa conversa a respeito de dosimetria de pena. Eu acho que você, estudante de Direito, você que gosta do direito penal, né, já deve estar pensando assim, mas dosimetria de pena, Marcelo, eu não vou ser juiz de direito. Por que eu preciso saber dosimetria de pena? Cara, eu vou te falar o seguinte, viu? Dosimetria de pena talvez seja um dos assuntos que a FGV, a OAB, o exame da OAB, mais gosta em penal. Eu acho que cai mais dosimetria de pena na prova da OAB do que na prova da magistratura. Então, é verdade, né? Porque veja só, dosimetria de pena cai na primeira fase, cai na segunda fase de penal, né? Então a FGV ela tem uma certa fascinação por dosimetria de pena. Se não cair na primeira fase, na segunda fase, por exemplo, nos memoriais de alegações finais, no recurso de apelação, na revisão criminal, sempre tem alguma coisa ali envolvendo dosimetria de pena. Então é extremamente importante que você estude, que você saiba relativamente bem dosimetria da pena, e esse é o nosso intuito aqui, fazer blocos curtos, objetivos, mas extremamente completos e profundos a respeito desse tema dosimetria da pena. Fica com a gente aí, vai acompanhando a nossa exposição, porque eu tenho certeza que você vai mandar bem depois aí na tua prova quando for pedido dosimetria de pena para você, tá? Então a gente já você aqui para dar início à nossa conversa a respeito de dosimetria de pena, você sabe que o nosso Código Penal adotou o critério trifásico de dosimetria da pena, aquele critério proposto pelo Nelson Hungria. Então, na primeira fase, a gente fixa a pena base, na fase seguinte, a gente analisa agravantes e atenuantes para chegar à pena provisória, e na terceira e derradeira fase, a gente aplica as causas de aumento e diminuição, e aí, após todo esse resultado, a gente chega à chamada pena definitiva. Então, é um critério trifásico, né? Critério trifásico bem simples. Agora, como eu estou aqui pensando na prova da OAB, pensando na problemática que pode ser exigida do aluno, o conhecimento do aluno na prova da OAB, eu vou desmembrar um pouquinho esse critério trifásico, eu costumo chamar isso de passos. Então eu vou dividir em passos para que vocês, a cada passo, eu vou dizendo para você o que tem que ser feito na dosimetria e como é que a FGV adora pedir isso na prova da OAB, seja em primeira fase, seja na segunda fase lá quando você vai fazer a peça prática profissional ou até mesmo nas questões dissertativas da segunda fase, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que saber da dosimetria da pena, a gente tem que pensar o seguinte, que se nós estamos fazendo dosimetria da pena, é porque já se concluiu que aquele indivíduo tem a responsabilidade penal. Nós já concluímos, então, que ele praticou um fato típico, antijurídico e culpável. E aí agora nós vamos dar qual é o tamanho da responsabilização penal dele. Então, dosar a pena, o ministro Lewandowski bem disse isso lá no julgamento do mensalão, né? Dosar a pena é aplicar um remédio. E a diferença entre aplicar um remédio, um antídoto e um veneno é a dose. Se eu exagerar na dose, é um veneno. Se eu aplicar em quantidade inferior, não surte efeito. Eu tenho que encontrar exatamente a dosagem correta do remédio para que ele possa fazer efeito. Então, é por isso que a gente chama de dosimetria de pena, né? A gente dosar a pena adequada e justa para aquele caso concreto. Aquela pena que vai atingir as finalidades da sanção penal, de prevenção e repressão do delito. É isso que está lá no artigo 59 do Código Penal. Então, o primeiro passo aqui da nossa dosimetria da pena é estabelecer com quais limites mínimos e máximos a gente vai trabalhar na dosimetria da pena. E para fazer isso, eu preciso saber se o crime que ele praticou, o crime pelo qual eu vou condená-lo, é um crime simples ou qualificado. Por quê? Porque o crime simples, por exemplo, um furto, ele tem a pena de 1 a 4 anos. O furto qualificado, 155 parágrafo 4º, tem a pena de 2 a 8. Então, vejam que os limites mínimos e máximos se alteram tratando-se de crime simples ou qualificado. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é isso. Se o crime que eu estou julgando é um crime simples ou qualificado, porque ele vai me dar os limites mínimos e máximos da dosimetria da pena. Né? Então, deixa eu jogar aqui para vocês. Ó. Primeiro passo, portanto, como a gente ia dizendo então, é saber se o delito é simples ou qualificado. Por que isso é importante, Marcelo? Porque isso altera os limites mínimos e máximos da pena que a gente vai trabalhar.
Isso aqui é extremamente importante porque no critério trifásico, tanto na primeira fase como na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz ele está adstrito aos limites mínimos e máximos. Portanto, é importante que a gente saiba aqui quais são os limites mínimos e máximos da dosimetria da pena, ok? Então, deixa eu puxar para cá de novo, para mim, volta aqui para mim, e a gente vai continuar falando. O segundo passo aí da dosimetria da pena, na verdade, eu coloco isso como segundo passo, mas na realidade são passos que são dados em conjunto, tanto o primeiro como o segundo, né? Porque o segundo passo é a gente definir qual é o tipo de pena. Então, quando eu sei qual é o crime, eu já tenho embaixo dele o preceito secundário, a sanção correspondente àquele delito que ele praticou. Então, quando eu defino o crime, eu já defino a sanção também. Então, esse segundo passo é a gente olhar qual é o tipo de sanção penal que o legislador previu para aquela conduta criminosa. Ué, Marcelo, mas não é sempre prisão? Veja, por exemplo, no crime de homicídio, a sanção penal é de prisão. No crime de furto, é prisão e multa. E aí você olha, por exemplo, o crime de ameaça, ou você olha, por exemplo, o delito de ameaça, tá lá, prisão ou multa. Então, olha que interessante. Só aqui, nesses exemplos que eu te dei, eu já posso catalogar, dizendo, olha, em alguns crimes só tem pena de prisão, em outros tem prisão e multa, e em uma terceira situação eu tenho prisão ou multa. Essa terceira situação, prisão ou multa, é que você precisa ficar esperto. Fica esperto porque a FGV pode cobrar isso de você. Por quê, Marcelo? Porque vejam, qual que você gostaria de receber se você fosse condenado? Prisão ou multa? É evidente que a gente quer a multa, porque a multa é mais benéfica, é menos drástica, não é? Não atinge a minha liberdade. Então, lógico que todo mundo, se fosse escolher, escolheria a multa. Portanto, o juiz, quando ele está diante de uma alternatividade, ele tem que aplicar prisão ou multa, ele precisa fundamentar a sua decisão. Ele precisa dizer por que ele está optando pela sanção mais grave e não pela mais leve. Porque o réu tem direito de saber por que ele está sendo apenado mais severamente se tinha a opção da pena mais leve. Não é? Então, cuidado com isso aí. Se não houve essa devida fundamentação quanto à escolha da sanção mais grave, essa sentença ela é nula nesse ponto. Então, eu preciso ficar esperto com isso aí também. Então, recapitulando, deixa eu jogar para vocês aí nesse recursozinho didático aqui, tá? Então, veja, o segundo passo aqui é estabelecer o tipo de pena. Pode ser de prisão, por exemplo, no crime de homicídio só tem prisão, aí você não tem escolha. Prisão ou multa, prisão e multa. Então, veja que interessante. Nessa situação, você não tem escolha. Você tem que aplicar a pena de prisão. Nessa daqui, você também não tem escolha. Você tem que aplicar prisão e multa. Agora, nessa situação aqui, tá? Então, por exemplo, 147... 331 do Código Penal. Aqui eu tenho uma alternatividade, prisão ou multa. Nessa situação aqui, o juiz ele precisa, toda vez que ele opta pela pena mais drástica, que é a de prisão, ele precisa fundamentar a sua decisão, sob pena de nulidade, se ele não fizer isso, né? Porque o réu tem direito de saber por que ele está sendo apenado com a sanção mais drástica, se era possível também a aplicação da sanção menos drástica, vamos dizer assim, tá? Então, voltando agora aqui, vejam que agora, então, eu já defini quais são os limites mínimos e máximos da pena que eu tenho para trabalhar e eu já defini também qual é o meu tipo de sanção penal. Para a nossa história continuar tendo graça, a gente tem que pensar que a sanção vai ser de prisão, porque é ela que eu quero fazer a dosimetria da pena. E aí agora sim a gente entra propriamente dito no critério trifásico do Nelson Hungria, em busca das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e diminuição da pena, ok? Então, a gente viu lá que o legislador estabelece o mínimo e máximo da pena. Então, a gente tem um mínimo e um máximo. Qual é o percentual, qual é o quantum de pena a partir do qual a gente vai começar a fazer a operação aritmética de dosimetria da pena? Para isso, eu preciso achar a chamada pena base, que é a pena de onde eu vou começar a minha dosimetria de pena. E como é que eu acho essa chamada pena base, Marcelo? Eu preciso analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Quais são essas circunstâncias judiciais do artigo 59, Marcelo? Nós temos 8 circunstâncias judiciais lá. Tá? Quais? Culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. 8, portanto, são as circunstâncias judiciais. Basicamente, tá? Eu vou aqui falar para vocês rapidamente sobre cada uma dessas circunstâncias para depois a gente entender como é que a FGV gosta de cobrar isso de vocês, tá? Então, culpabilidade tem a ver com o quê? É o juízo de reprovação que a gente faz frente ao comportamento do agente. Foi mais ou menos reprovável. Então, se ele agiu com dolo direto e o crime poderia ser praticado com dolo eventual, por exemplo, o dolo direto é mais grave, é mais reprovável. Se ele praticou o crime com culpa grave e o crime poderia ser com culpa normal, né? Culpa média, culpa leve, então é mais grave. Se ele agiu, por exemplo, com culpa consciente, é mais grave do que agir com culpa inconsciente. Se ele premeditou o delito, é mais grave do que ele ter praticado o crime sem premeditação. Se ele, por exemplo, exerce algum tipo de atividade, um promotor de justiça, por exemplo, de combate à corrupção, que pratica corrupção, a culpabilidade dele é mais grave, porque ele teria que dar o exemplo. Então, vejam que são circunstâncias do caso que demonstram que o fato é mais reprovável. É isso que você vai olhar aqui no item culpabilidade. Antecedentes é o quê? Envolvimentos pretéritos do réu com episódios criminais. Normalmente, o que a gente fala? É quando ele tem outros episódios criminais anteriores a esse que você está julgando. Mas como é que eu analiso isso aí, né, Marcelo? Preciso de uma folha de antecedentes ou preciso de uma certidão de antecedentes criminais e é preciso que esses episódios anteriores tenham transitado em julgado, condenando o réu, mas que essas condenações não gerem reincidência. Aí sim eu posso utilizar como maus antecedentes. Conduta social é o comportamento do indivíduo perante a sociedade, é a maneira como a sociedade enxerga esse indivíduo. Pode ser um criminoso, mas ao mesmo tempo no seio da sociedade ele pode ter um bom comportamento social ou o inverso, né? Ele não tem nenhum antecedentes, mas a conduta social dele já era desfavorável, já era uma pessoa manchada, envolvidas em brigas, com condutas violentas, né? Então a conduta social é avaliada dessa maneira. Personalidade é o elemento psíquico, é a maneira como se constituiu o elemento psíquico desse indivíduo. Tá? Se ele é calmo, se ele é tranquilo, como as opiniões dele nas redes sociais, o que ele posta lá, o que ele fala, se ele gosta de falar sobre ódio, se ele gosta de falar sobre amor. Então, é o elemento psíquico do indivíduo que eu vou apreciar aqui como personalidade. Motivos do crime, aquilo que levou a gente a praticar o crime. Pode ser mais ou menos reprovável. Circunstâncias do crime, os meios e os modos de execução do delito também podem ser mais ou menos graves. Né? Consequências do delito, também a mesma coisa. Podem ter consequências mais severas ou não. O indivíduo praticou um latrocínio e tirou a vida de um pai de família que depois deixou toda a família desamparada. Então, as consequências do crime são mais graves. Dependendo do valor do bem subtraído, também posso levar isso como uma consequência mais ou menos reprovável. E, por fim, o comportamento da vítima. Se a vítima, de alguma maneira, contribuiu ou não para a prática do delito. Se ela contribuiu, o comportamento da vítima favorece o agente. Se a vítima nada contribuiu, essa circunstância ela é neutra, ela não é utilizada para prejudicar o réu. Assim tem decidido o STJ. Tá? Então, o comportamento da vítima é uma circunstância que o juiz deve levar em consideração somente se for para beneficiar o réu. Se for para prejudicar, ele não leva isso em consideração. Então, como é que o juiz dosa a pena, Marcelo? Como é que ele fixa a pena base? Ele parte do mínimo legal. Então, se a gente está falando de um furto, por exemplo, a pena de 1 a 4 anos, furto simples, ou 2 a 8, furto qualificado, ele parte do mínimo legal e vai analisando essas circunstâncias. Então, veja, eu vou tentar reproduzir aqui para a gente continuar. Então, o que o juiz faria? Nesse momento aqui, ele pega a pena, vamos imaginar que a gente está falando que é um crime de furto, né? Furto simples, a pena do furto simples vai de 1 a 4 anos. Então, o que ele faz? Ele olha primeiro, culpabilidade. É normal, é reprovável ou é neutra?
Tá? Se for reprovável, quanto, Marcelo? Quanto de reprovação eu aplico? Aí que tá. O código não me diz o quanto cada circunstância desta é desfavorável. Isso fica ao prudente arbítrio do juiz. Só que o 59, inciso 2, fala é prudente arbítrio do juiz, mas ele está adstrito ao mínimo e ao máximo da dosimetria da pena, viu, Marcelo? Então, nessa fase, ele não pode ir aquém do mínimo aqui e nem acima do máximo aqui. Ele está adstrito, ele tem que fixar uma pena base dentro desse intervalo aqui de 1 e 4 anos. Então, como é que ele faz? Ele começa com 1 ano. Aí ele analisa a culpabilidade. Se a culpabilidade for reprovável, ele acrescenta um pouquinho mais aqui em 1 ano. Quanto que ele acrescenta nesse um pouquinho mais, Marcelo? Aí que tá. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui para vocês. Ó. Quanto que ele vai acrescentar nisso aí? Bom, aí, quanto vale cada circunstância do 59, Marcelo? Ó. Então, quanto vale cada uma dessas circunstâncias? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Há quem use a seguinte baliza, não é que sempre vai ser assim, é um norteador, né? É um parâmetro da razoabilidade, vamos dizer assim. Há quem diga o seguinte, Marcelo, cada circunstância daquela lá, do 59, vai valer 1/6 sobre a pena mínima. Tá? Então, 1/6 sobre a pena mínima para cada uma dessas circunstâncias. Então, se a gente tem lá, por exemplo, o furto que a gente falou, que vai de 1 ano até 4 anos, cada circunstância dessa vai valer 2 meses, né? Que é 1/6 sobre a pena mínima. 1 ano dividido por 6, 12 meses. Então, 1 ano é igual a 12 meses, né? Dividido por 6, eu tenho 2 meses para cada circunstância judicial do 59. Esse é um critério. O outro critério que alguns juízes usam é o critério do 1/8 sobre o intervalo de pena. Como assim intervalo? Bom, a ideia é como o juiz ele está preso ao mínimo máximo, ele só vai poder chegar no máximo se as 8 circunstâncias judiciais forem desfavoráveis. E para as 8 circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, lá de 59, então cada uma delas tem que valer quanto? Tem que valer o intervalo entre 4 e 1. Então o que você faria aqui nesse caso? Seria 1/8 sobre 3. Eu teria que pegar 3 anos e dividir por 1/8. Né? Preciso fazer essa divisão. 3 anos dividido por 1/8. Como é que eu faço essa divisão, Marcelo? Bom, eu posso fazer isso aqui. 3 anos transforma em meses, né? Se eu estou falando aqui de 3 anos, aqui eu estou falando de 12, 24, 36. Né? 36 meses. 36 dividido por 8. Daí você faz a conta lá. O Marcelo não é muito bom de conta não, né? 8 vezes 3, 8 vezes 4, não vai dar, né? 36 dividido por 4. Então, o que você pode fazer? Você vai decompondo aqui para dar tantos meses e dias, tá? Vai dividindo aí, vai dar aqui 8 vezes 4, 32, é isso, né? 8 vezes 4, 32. Então, 4 meses e meio, né? Aí seria isso, né? 4 meses e 15 dias, né? Cada circunstância. Então, aí depende do critério que você adota, você vai aplicar sobre cada circunstância vai valer 4 meses e 15 dias, ou cada circunstância vai valer 2 meses para o primeiro critério. Você vai falar assim, Marcelo, mas dá diferença, né? O dobro, né? Sim, aí é a história do juiz que gosta entende que a sanção penal tem que ser mais severa e o juiz que é do direito penal mínimo de que a sanção ela tem que ser o mínimo possível, por exemplo, né? É o caso concreto que vai te nortear. Esse é um critério, é um norteador aí para você, uma baliza. A boa notícia que eu tenho para te dar é a seguinte, volta aqui para mim. A boa notícia que eu tenho para te dar é a seguinte, a OAB, a FGV, ela não costuma pedir isso aí, ela não costuma avaliar você sobre o quanto, se foi muito, se foi pouco. Na verdade, o que a FGV gosta de fazer é olhar se o juiz FGV, lá, né, o juiz da prova da FGV, aplicou ou não as circunstâncias de forma correta. Agora, o quanto ele aplicou para cada circunstância, normalmente não se pede isso aí. Tá? Então, é uma boa notícia para você aí. Então, voltando aqui, deixa eu jogar de novo o material aqui para fazer as minhas projeções. Então, a partir daí, o juiz ele vai lá e ele começa a olhar cada uma dessas circunstâncias. À medida que cada uma dessas circunstâncias aqui é desfavorável, ele dá uma salgada nessa pena aí
E aí, ao final, quando ele acaba de olhar as 8 circunstâncias, ele vê o quanto ele salgou e vê onde é que deu a pena base. Então, se ele colocou 2 meses para cada uma dessas, por exemplo. Imagina que tinha antecedentes, culpabilidade e as consequências do crime. 3, 2, 4, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Deu 6 meses, portanto. Então, a pena era um ano com mais 6 meses. Então, a pena base dele seria 1 ano e 6 meses. Essa seria a pena base fixada, portanto, na análise aqui das circunstâncias judiciais. Por exemplo, é assim que a gente faz essa dosimetria da pena. Tá? Vamos lá. A partir daqui, eu já sei como é que faz. Agora eu vou trabalhar com vocês aquilo que a gente chama de atenção. Por quê? Porque são os casos, os erros mais comuns que a FGV pede na segunda fase da OAB, dizendo assim, olha, ele pede esse conhecimento do aluno. Ó, você sabia que isso é errado? Diga aí, coloca aí na resposta que é errado e por que é errado. Então, eu costumo chamar isso aí de atenção, né? Eu coloco lá para os alunos dizendo, olha, agora vocês prestem atenção nisso aqui, porque a FGV gosta de pedir essas coisas aqui. Quais são essas coisas que a FGV gosta de pedir, Marcelo? Vamos lá. Então, ó, atenção. Tá? Primeiro ponto, lei de drogas. Na lei de drogas, eu tenho circunstâncias judiciais específicas, está lá no artigo 42. Portanto, se a dosimetria da pena for a respeito de lei de drogas, o juiz ele precisa olhar as circunstâncias judiciais do 42 em conjunto com as circunstâncias do 59. O 42 também é preponderante. Então, eu olho primeiro as circunstâncias do 42 e depois da lei de drogas. Às vezes a gente esquece, não, e depois do Código Penal, do 59. Às vezes a gente esquece do 42 da lei de drogas. Tá? Outra coisa que a FGV adora cobrar, conhecimento da súmula 444 do STJ. O que diz essa súmula 444 do STJ, Marcelo? Ela fala assim, que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados maus antecedentes. E por que não? Por conta do princípio da presunção de inocência. Se você considerar que o fato de ele ter inquéritos policiais pretéritos ou ações penais ainda em curso configura maus antecedentes, você está violando o princípio da presunção de inocência. Você está considerando essa pessoa culpada antes do trânsito em julgado desse inquérito ou dessa ação penal. Então o STJ fala, olha, não pode. Portanto, vai cair nos teus memoriais de alegações finais lá na segunda fase. No probleminha dizendo que o cara tem inquérito e ação penal em curso contra ele. Nos memoriais, olha que coisa interessante, né? Volta aqui para mim rapidinho. Então, nos memoriais, na segunda fase da OAB, é muito comum isso. Você tem que pedir absolvição, você tem que pedir desclassificação, mas também, subsidiariamente, você tem que brigar por uma pena justa. Então, eu falo, os memoriais de alegações penais é uma peça de muita briga. Porque você não pode largar o osso, você tem que ir até o final. E aí, nesse final, você vai falar sobre uma pena justa. Aí o problema vai dizer que ele tem inquérito policial e ação penal em andamento. Você tem que falar, olha, juizão, nos termos da súmula 444 do STJ, isso não pode ser levado em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena. Tá beleza? Porque senão você viola o princípio da presunção de inocência. Não esqueça de citar a súmula 444 do STJ, porque isso vai pontuar para você lá na tua prova da OAB. Tenho certeza que isso vai contar ponto para você. Você vai ganhar uns décimos ali por ter citado essa súmula 444. Tá? Outra coisa que eu tenho que ficar esperto. O juiz não pode, ao analisar aquelas circunstâncias judiciais dos 59, as 8 lá, incorrer em fundamentação genérica. O que é uma fundamentação genérica, Marcelo? É aquela fundamentação que serve para todo quanto é crime daquela espécie. Então, por exemplo, ele não pode falar que a personalidade do réu no furto é mais reprovável porque ele se mostrou egoísta ao violar o patrimônio alheio. Por quê? Para pensar. Dosimetria da pena é individualizar a pena daquele caso concreto. Se você usa um fundamento desse, de que o indivíduo é egoísta porque deteriorou o patrimônio alheio e, portanto, a personalidade dele é mais reprovável, em todo furto vai ter isso, né? Em todo furto, o indivíduo é egoísta e deteriora o patrimônio alheio. Então, isso é uma fundamentação genérica, não cabe lá na hora da dosimetria da pena. A fundamentação tem que ser à luz de circunstâncias específicas daquele caso que você está fazendo a dosimetria da pena. Não pode ser de forma genérica. Mesma coisa você falar assim, olha, no roubo, as circunstâncias do crime foram mais graves, porque houve emprego de violência ou grave ameaça. Não, espera aí. Todo roubo vai ter emprego de violência ou grave ameaça. Portanto, essa fundamentação sua é genérica.
É bis in idem. Então, por que é bis in idem? Porque tudo aquilo que é genérico, o legislador já levou em consideração para colocar os limites mínimos e máximos da pena. E aí, se você usar novamente essa circunstância de forma genérica, você está incorrendo em bis in idem na hora de fazer essa dosimetria da pena. Então, não pode ser utilizada fundamentação genérica. Fica esperto com isso aí, porque se o juizão incorreu em fundamentação genérica, no recurso de apelação, por exemplo, você vai ter que pedir para retirar essa circunstância judicial desfavorável. Tá? Comportamento da vítima, isso aqui eu já falei, né? Coloca lá um asterisco, né? Só para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Então, o problema vai falar, por exemplo, que se você está diante do recurso de apelação e o juiz, ao sentenciar o réu, ele exasperou a pena, fixou uma pena base acima do mínimo por conta do comportamento da vítima, porque a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Opa, não pode. STJ fala que o comportamento da vítima não pode ser analisado para prejudicar o réu. Okay? Então aí você vai pedir para tirar essa circunstância, portanto. Outra coisa comum de ser pedido aí, de ser cobrado, isso tanto em primeira fase como também em segunda fase, né? É o juiz olhar a suspensão condicional do processo 89 da Lei 9.099 como uma circunstância judicial desfavorável. Como assim? O problema vai te falar que o réu ele foi agraciado em outro processo com uma suspensão condicional do processo. E aí o juiz, nesse processo que ele está fazendo a dosimetria da pena, ele vai dizer que ele tem maus antecedentes, por exemplo. Opa, não pode, né? Suspensão condicional do processo anterior não configura maus antecedentes. Então ele não pode utilizar isso aí como maus antecedentes. Essas são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 dicas aí para vocês sobre coisas que mais caem na OAB sobre essa primeira fase de dosimetria da pena, que é a fixação da pena base. Tá? Em seguida, aí, nos demais blocos, a gente vai falando das outras fases de dosimetria da pena, mas fica esperto com esses 5 erros mais comuns aqui. Então, eu vou até colocar aqui um asterisco, tá? Aqui na atenção, são 5 erros mais comuns cobrados pela FGV sobre dosimetria da pena, aí no caso de uma condenação, no caso de segunda fase, ou na segunda fase de prática penal, ou na primeira fase aí em questões múltipla escolha para o exame da OAB. Tá bom, pessoal? Volta aqui para mim. Nós já estamos encerrando esse bloquinho aqui, tá? Eu prometi para vocês que ia ser blocos curtos, mas esse aqui eu acabei me alongando um pouquinho. Mas eu espero que a matéria tenha fixado na sua cabeça, que fique fácil de você fixar. Não se esqueça, estude, 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 né? O saudoso professor Luiz Flávio Gomes já dizia, para você obter sucesso, para você conseguir conquistar o seu sonho, você precisa de HBB, né? O que era o HBB? Hora de bunda no banco. Então, se você tem um sonho, se você quer ser aprovado na prova da OAB, quer obter um sucesso, você tem que fazer algo diferente. E o fazer algo diferente é estar disposto a sentar a bunda na carteira e estudar. Hora de bunda no banco vai levar você ao sucesso da aprovação. Conta com a gente aí, beleza? Até mais!